Olá, gente! Iniciando aqui mais o nosso encontro, mais um encontro maravilhoso. Hoje eu quero falar para você a respeito da importância de nós termos o nosso pensamento voltado para a direção correta. Porque se nós tivermos um pensamento ruim, um pensamento meio estranho, as nossas ações vão ficar erradas. Nós não vamos ter as ações corretas. Nós não vamos ter as ações necessárias para nós alcançarmos os nossos objetivos. Essa aula é muito, mas muito, muito importante para quem quer prosperar. Se você não quer prosperar, se você não quer progredir, se você não quer saber de uma vida confortável, se você não quer harmonia, não quer saúde, não quer nada disso, ótimo, você pode fazer outra coisa da sua vida. Mas eu gostaria que você, pelo menos, assistisse a essa aula e depois você analisa se ela é realmente importante para você na sua fase que você está. Porque, gente, é assim. Nós temos que criar uma mentalidade voltada para a riqueza. Quando a gente fala em riqueza, as pessoas pensam assim: é dinheiro. Riqueza não é só dinheiro. Riqueza, prosperidade, abundância, harmonia, saúde, não se trata só de dinheiro. Se trata de cuidar de uma forma responsável, de uma forma harmônica de todas as áreas da nossa vida. A nossa área financeira, a nossa área dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, do nosso lazer, da nossa família. Tudo faz parte da nossa vida. Então, se nós estivermos bem em uma área e nós não estivermos bem na outra, nós vamos causar muito desequilíbrio na nossa vida. Tem pessoas que se focam só em ganhar dinheiro. Elas ficam focadas só em trabalhar e ganhar dinheiro. De repente elas param e elas estão adoecidas. Elas estão com a família destruída. Às vezes os filhos já estão na droga. Às vezes a família já está toda desestruturada. Por quê? Porque ela só cuidou de uma área da vida dela. E as outras áreas ficaram esquecidas, ficaram abandonadas, ficaram negligenciadas. E a gente não pode cometer este erro. Nós temos que cuidar da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, de uma forma igual, de uma forma igualitária. Tá certo que em determinados momentos, realmente, nós precisamos dar mais atenção para uma determinada área e um pouquinho menos atenção para uma determinada área. Mas logo em seguida, nós temos que procurar o equilíbrio. Nós temos que procurar a harmonia. Porque senão, nós podemos crescer muito numa área e na outra, a outra área da nossa vida ficar praticamente destruída. Então, por isso que tem pessoas que elas têm medo de enriquecer, porque elas já viram acontecer muito isso. A pessoa enriquece, depois quando ela está estabilizada, com uma liberdade financeira, está rica, muitas vezes, milionária, aí ela descobre que o filho está nas drogas, ou um filho está revoltado, não quer saber da família, ou então o casamento acaba sendo afetado, acaba havendo um divórcio.
Aí quando a pessoa vai acordar, muitas vezes ela já está doente, ela já está com a saúde dela muito comprometida, porque ela não cuidou da saúde, não cuidou dos relacionamentos, não cuidou da família, só cuidou de enriquecer. Então nós não podemos cometer esse engano, achar que cuidar de uma área vai depois suprir as outras. Não, não vai. Às vezes o tempo passa e nós não podemos mais voltar. E às vezes nós cometemos alguns equívocos que depois não tem mais como a gente reverter a situação. Então nós temos que ter cuidado e cuidar de todas as áreas da nossa vida de igual forma. Principalmente quando as pessoas já são casadas, quando a pessoa já tem filhos, ela tem que saber que ela tem que ter um tempo de qualidade para ficar com os filhos, ela tem que ter um tempo de qualidade para ficar com o cônjuge, ela tem que ter um tempo de qualidade para cuidar da casa dela, das coisas dela, da saúde dela, da atividade física, do lazer, aí cuidar do trabalho, cuidar da alimentação. Então são várias coisas na nossa vida que nós temos que nos focar e cuidar com amor e com carinho e com dedicação. Mas o que eu quero falar hoje aqui é da nossa mentalidade, de como que nós podemos criar uma mentalidade voltada para a riqueza. Mas é para a riqueza de dinheiro, Rose? Não só de dinheiro, de tudo. Riqueza de tudo. Riqueza de dinheiro, riqueza de ter mais tempo para ficar com a família, riqueza de você poder ter uma casa confortável, ter uma vida confortável, você poder fazer passeios, você poder fazer viagens, comprar um presente, tudo isso sem se aperrear, sem ficar endividado, sem ter uma vida sem qualidade. Porque nós temos que trabalhar para ganhar o nosso sustento, para a gente enriquecer, mas também nós temos que usufruir daquilo que nós vamos conseguindo na nossa vida. Porque a nossa vida é feita disso. A gente consegue construir um patrimônio e ao mesmo tempo a gente vai tendo que usufruir, a gente vai usufruindo desse patrimônio. Porque a gente tem que aproveitar também a nossa vida, temos que aproveitar aquilo que nós temos. Mas tudo, gente, tudo no universo, tudo no mundo, tudo no nosso planeta, ele começa na mente, ele começa na mentalidade. Existem as 7 leis que elas regem o nosso universo. Mas eu não vou falar das 7 leis herméticas aqui. Eu vou falar só da primeira lei hermética, que é o mentalismo. É por isso que a nossa mentalidade ela é muito importante. Porque se dentro da nossa mentalidade, se na nossa mentalidade, no nosso inconsciente, tiver muitas crenças limitantes, tiver muito pensamento negativo, porque a nossa mentalidade ela é diferente do nosso pensamento. O nosso pensamento faz parte da nossa mentalidade. O nosso pensamento, ele é influenciado pela nossa mentalidade. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade voltada para autodestruição, uma mentalidade voltada para as coisas negativas, o pensamento dela também vai ser um pensamento autodestrutivo, vai ser um pensamento também voltado para as coisas negativas. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente. Nós temos que nos autoconhecer, saber quais são as nossas crenças. Porque tudo começa quando nós éramos criancinhas, quando nós nascemos pequenininhos. As pessoas que nos educaram, as pessoas que nos criaram, as pessoas que foram os nossos responsáveis, eles falavam coisas perto da gente, faziam coisas perto da gente, que nós fomos internalizando aquelas coisas como se fosse certo, como se fosse correto. Se nós tivéssemos, por um exemplo, uma mãe ou então uma babá que dissesse assim:
Ah, mas a vida é muito difícil, a vida é só sofrimento, a riqueza não é para todo mundo, as pessoas ricas, elas são egoístas, o dinheiro não traz felicidade. Então, quando nós estamos num ambiente em que nós somos submetidos a esse tipo de comentário, a esse tipo de pensamento, e nós somos crianças, nós internalizamos isso. Então, nós temos que observar se nós não estamos contaminados com esse tipo de mentalidade. Esse tipo de mentalidade é muito deletério para a nossa vida. É por isso que, às vezes, as pessoas, algumas pessoas, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo já aconteceu, de trabalhar muito, estudar muito, se esforçar muito, fazer de tudo e não conseguia melhorar. Aí eu via, né, que existiam outras pessoas que estavam progredindo, estavam melhorando, estavam se dando bem na vida, e eu não. Aí eu ficava, né, poxa, mas eu me esforço, eu faço as coisas, eu estudo, eu tiro boas notas, eu trabalho, eu faço tudo que eu sempre aprendi que é o certo fazer, mas não acontecia nada de extraordinário, nada de bom na minha vida. A minha vida continuava cada vez mais difícil, cada vez mais triste, cada vez mais depressiva. E eu acabei adoecendo, tive sérios problemas de saúde por conta disso. Eu não entendia o que era que estava acontecendo. O que acontecia era que a minha mentalidade era voltada para a escassez. A minha mentalidade, ela era uma mentalidade voltada para a pobreza, para a dificuldade, para achar as coisas tudo difícil, para ter problemas de relacionamento, para não acreditar na felicidade. A minha mentalidade era uma mentalidade voltada para não acreditar nas coisas boas. Quando eu era criança, eu fui educada numa família muito pobre, muito carente, e a sobrevivência era difícil. Então, eu tinha internalizado muito desses pensamentos limitantes, muitas crenças limitantes, que depois, quando eu fiquei adulta, me trouxe muito prejuízo, me trouxe muita dificuldade. Eu sofria muito, eu tive muitos problemas de saúde, eu não sabia por quê. Até que eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui procurar entender, fui procurar fazer tratamentos, cursos, para procurar mentores, para que me tirassem daquela situação, daquela mentalidade de escassez, daquela mentalidade de dificuldade que eu tinha. Até que eu entender o que, na verdade, era a minha mentalidade que estava me limitando, que estava travando a minha vida, que estava dificultando o meu desenvolvimento, teve muito sofrimento, até eu entender tudo isso. E aí dá aquela virada na minha vida. Aí que eu comecei a ver que eu merecia coisas boas, que eu comecei a mudar a minha mentalidade para uma mentalidade de abundância, de prosperidade, de ver coisas, de ver oportunidades no mundo, de ver que o mundo é abundante, é cheio de oportunidades. Basta que a gente esteja e tenha clareza daquilo que a gente quer e direcione o nosso pensamento, a nossa emoção, as nossas ações, para que a gente alcance os nossos melhores resultados. Até eu chegar neste ponto, teve muito sofrimento. Teve uma época da minha vida que foi muito difícil. Mas eu consegui superar através do meu conhecimento, através do meu estudo, através dos cursos que eu fiz, das mentorias que eu paguei e pago até hoje para eu conseguir cada vez melhorar mais, cada vez evoluir mais.
Se eu soubesse lá atrás, há 20 anos atrás, a metade, um terço do que eu sei hoje, eu teria evitado muito, mas muito sofrimento na minha vida. Então, se você está sofrendo, se você está sentindo que você se esforça, que você dá o máximo de si, mas que parece que a sua vida está travada, nada melhora, o dinheiro entra, mas não demora muito, desaparece, acontece alguma coisa, você tem que ajudar algum parente, você tem que... o dinheiro vem, mas da mesma forma que ele vem, ele vai embora. Ele não fica na sua vida, ele apenas passa por ela. Era isso que acontecia comigo. Até eu começar a estudar, a me esclarecer, a entender que eu poderia mudar a partir do momento em que eu me conscientizasse e que eu entendesse que eu era a única pessoa que poderia reverter e mudar aquela situação. Por um exemplo, se eu for em uma tribo, lá no meio da floresta, se eu for numa tribo no meio da floresta e levar essa taça para eles, será que um índio que vive lá no meio da floresta, ele sabe o que fazer com uma taça? Provavelmente não. Provavelmente ele não sabe que uma taça serve para a gente beber água, beber um suco, beber um refrigerante, beber um vinho. Ele não sabe disso. Por quê? Isso não está na programação mental dele. Ninguém ensinou isso para ele. Se alguém tivesse ensinado isso para ele, ele ia associar a taça a beber alguma coisa, mas ele não associa. Por quê? Porque ele não conhece. A mesma coisa acontece com a nossa mentalidade. Às vezes, a oportunidade está na nossa frente, mas como nós não temos o conhecimento, nós não sabemos aproveitar a oportunidade. Entende? É isso que acontece na nossa vida. A oportunidade vem, ela aparece, ela tá ali na nossa frente, mas a gente não consegue ver. A gente não consegue associar. A gente não consegue entender o que está acontecendo. Porque nós não temos o conhecimento necessário para fazer um bom uso de uma determinada oportunidade. Como eu disse no início, tudo começa na mente, tudo começa na nossa mente. Quando nós criamos um pensamento, nós focamos em uma coisa, por exemplo, eu quero ser advogada, porque eu acho que se eu for advogada, eu vou resolver meus problemas financeiros, eu vou resolver meus problemas, eu vou ser reconhecida, eu vou ter uma profissão que é uma profissão bonita, reconhecida na nossa sociedade. Então, eu quero ser advogada. Eu já coloquei aquilo na minha mente, no meu pensamento já está, eu quero ser advogada. O próximo passo é o sentimento. Eu começo a sentir aquela vontade, aquele desejo de ser advogada. Aí o meu sonho, eu tenho vontade, eu tenho desejo de ser advogada. Então, a minha mentalidade, o meu pensamento já está voltado para fazer o vestibular. Aí, o meu pensamento, ele gera emoção. Ele gera emoção. Aquela emoção vai direcionar as minhas ações. Veja bem o que eu estou falando. Tudo começa no nosso pensamento. Quando o nosso pensamento está claro, nós temos clareza daquilo que nós queremos. Eu quero ser advogada, eu estou dando um exemplo. Eu quero ser advogada.
já está no meu pensamento. Aí surge aquele desejo, aquela vontade. Eu quero ser advogada, eu desejo ser advogada, eu sonho em ser advogada. Aí eu vou procurar meios e maneiras de alcançar aquele meu desejo, aquele meu sonho, aquele meu objetivo. Aí eu vou entrar em ação. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a ação? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordado. Eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que procurar um conhecimento específico para eu conseguir alcançar aquele êxito em passar no vestibular. Quando eu passo no vestibular, eu alcanço um resultado. Eu alcanço aquele meu objetivo, que era passar no vestibular, no curso de Direito. A partir dali, eu continuo direcionando as minhas ações até eu conseguir me formar em Direito, me tornar uma advogada, fazer a prova da OAB e me tornar uma advogada e começar a trabalhar e começar a ter meus clientes, até eu conseguir alcançar os meus objetivos, que é a minha liberdade financeira, que é uma vida confortável, é ter prosperidade, é ter uma carreira sólida, uma carreira com os clientes bons, e escolher os clientes, não os clientes me escolherem, mas eu escolher para quem que eu vou trabalhar. Isso é muito importante, a gente entender como é que opera essa questão de nós trabalharmos a nossa mentalidade para que ela nos ajude a alcançar os nossos objetivos. A mentalidade da gente, quando ela está voltada para a escassez, para a escassez, para a pobreza, para a falta, ela dificulta a nossa vida. E às vezes a nossa vida fica travada e a gente não consegue progredir, não consegue melhorar, não consegue alcançar os nossos objetivos. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, tá vendo? Isso não é pra mim. Olha, eu já tentei, mas eu não consegui. Olha, eu já não tenho mais idade para isso. Isso é coisa pra gente jovenzinha. Isso é pra quem tem um papaizinho para ficar bancando as coisas. Eu não tenho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me virar. Eu não tenho ninguém que me ajude. Então sempre a pessoa arranja uma forma de dar uma desculpa para ela não conseguir os objetivos dela. Eu não consegui, não é porque eu não quero, eu quero, mas eu tenho que trabalhar. Aí eu não posso ir atrás dos meus objetivos, porque eu preciso trabalhar, eu preciso do dinheiro. Todo mundo precisa, mas quando nós ficamos trabalhando somente pelo dinheiro, não vai trazer a satisfação, não vai trazer a prosperidade para a nossa vida. Quando a gente trabalha somente pelo dinheiro, sem alcançar os nossos objetivos, sem alcançar os nossos sonhos, sem saber com clareza aquilo que nós queremos, nós vamos ficar frustrados, nós vamos passar a trabalhar sem vontade, não vamos querer dar o nosso melhor, porque nós não vamos estar nos sentindo bem, nós vamos estar fazendo uma coisa ali que não nos agrada, não nos traz felicidade, não nos traz satisfação.
E muitas vezes isso não é nossa culpa. Isso vem da nossa educação. Nós tivemos, a maioria tem uma educação voltada para a subsistência, voltada para a pessoa trabalhar, para ela ter só o que comer. Eu já tenho meu dinheiro para comer, eu já tenho dinheiro para pagar minhas contas, já tá bom. Para mim já tá bom. Por que eu vou ficar me esforçando se eu já tenho, as minhas contas já estão pagas? Por que eu vou continuar me esforçando se eu já tenho dinheiro suficiente para eu pagar a minha faculdade? Por quê? Por que eu vou procurar uma segunda fonte de renda se eu consigo, eu já tenho dinheiro do meu ônibus garantido esse mês? Essa é uma mentalidade voltada para a escassez, para o conformismo. E nós não podemos aceitar viver com essa vida muito limitada. É isso que causa frustração, que causa depressão, que causa angústia. Porque nós não nascemos para viver na escassez, nós nascemos para viver uma vida em abundância. Nós estamos aqui para viver uma vida plena, uma vida confortável, uma vida que nos dê satisfação, nos dê alegria, nos dê prazer, nos traga bem-estar, tanto para nós como para as pessoas que estão conosco. E quando a gente fica com essa mentalidade de eu já consegui o meu saláriozinho do mês, já consegui fazer minha feira, então para mim já está tudo bem. Não, isso dificilmente vai mudar. A gente se acomoda, a gente entra naquela zona de conforto, se acomodando e achando que está tudo bem e acaba não gerando riqueza na vida da gente. A gente acaba não conseguindo dar para os nossos filhos uma faculdade boa, não consegue comprar os livros que os filhos precisam, não consegue colocar um filho para estudar um inglês, não consegue comprar um carro melhor, não consegue ter uma casa mais confortável, não consegue ter mais estrutura. Muitas vezes fica preso naquele trabalho, naquele emprego, na qual a pessoa já não sente mais alegria de ir trabalhar. Tem gente que vai trabalhar, vai se arrastando. Você conhece alguém que quando se acorda de manhã diz: ai meu Deus do céu, hoje eu tenho que ir de novo para aquele lugar, aquilo ali eu não aguento mais. E até quando você vai continuar vivendo essa vida? Quando é que você vai decidir ter uma vida mais próspera? Você precisa criar riqueza na sua vida. E para você criar riqueza na sua vida, você tem que começar a movimentar a sua mente, mudar a sua mente. Procurar se conhecer, saber o que é que realmente você quer, o que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu posso fazer hoje, que daqui a alguns meses a minha vida mude. Se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer hoje para eu daqui a 3 meses eu já ter emagrecido 2 quilos, eu já ter emagrecido 1 quilo, já ter emagrecido 5 quilos. O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso? Eu preciso ter mais estabilidade financeira. O que eu quero? É isso que nós precisamos ter essa consciência. O que nós queremos da nossa vida?
ter clareza, tem que ter objetividade. Você tem que saber de uma forma objetiva. Se eu te perguntar hoje, o que é que tu quer da tua vida? Tu tens que me responder numa frase. O que eu quero é isso, isso e isso. Pronto, acabou. É numa frase. Você tem que saber. Porque se você não souber, você não vai ter clareza. Se você não tem clareza, quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. E depois não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar reclamando. Quando a gente não toma as rédeas da vida da gente, a gente mesmo não dá direção para a vida da gente, vem uma outra pessoa e começa a dar direção. E muitas vezes direciona a vida da gente para uma coisa que a gente não quer. Então, se você está num trabalho que você não gosta, que você não consegue crescer, ninguém te valoriza, você trabalha muito, você trabalha até mais do que os outros colegas, você se esforça e ninguém te reconhece, até quando tu vai viver assim? Até quando tu vai suportar essa vida? Até quando tu vai conseguir te submeter a esse tipo de situação humilhante? Porque tem situações que na vida da gente que às vezes já passa a ser humilhante, que a gente já não tinha mais necessidade de estar passando por aquilo. Eu conheço uma história de um rapaz que ele começou, acho até que eu já contei essa história, ele começou vendendo peixe frito. Numa situação de muita pobreza. E ele começou a vender peixe frito para poder ter algum dinheiro e se manter. Ele com a esposa e um filhinho. E hoje em dia, ele é dono de uns 3 ou 4 restaurantes. Mas ele começou vendendo peixe frito. É assim que a gente começa. A gente começa com pouco. Tem gente que diz, mas para eu investir, para eu conseguir empreender, para eu conseguir me tornar uma empresária, eu tenho que ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, como que eu vou ser uma empresária se eu não tiver dinheiro? Mas todo mundo começa sem dinheiro. Todo mundo começa sem dinheiro. Salvo algumas exceções, aquelas pessoas que já nascem em uma família rica. Mas se você for lá atrás na história, como foi que aquela família conseguiu ficar rica? Ela sempre começa a ficar rica, sempre é alguém que começa, sempre é alguém que começa lá de baixo, sabe? E vai aos poucos construindo uma riqueza, construindo uma prosperidade, construindo uma vida mais confortável, mais abundante. Às vezes, nós precisamos nos juntar a outras pessoas para conseguir unir forças. Por exemplo, se eu quero fazer um empreendimento, mas eu não tenho dinheiro, eu posso me juntar com outra pessoa, pedir para que aquela pessoa me ajude, eu trabalho e depois eu pago ela. Ela entra como se fosse uma sociedade. Mas para isso eu tenho que conhecer quais são as minhas habilidades. Quais são as minhas habilidades? O que é que eu posso fazer? Ser coerente com aquilo. Quando nós somos coerentes, nós transmitimos confiança para as outras pessoas. E as outras pessoas sentem confiança na gente. Porque assim, como é que eu vou pedir ajuda para alguém e essa pessoa vai me ajudar se eu só estou na balada, só estou curtindo a vida, não levo nada a sério? Para que eu possa pedir ajuda para uma pessoa e essa pessoa sinta segura para me ajudar, eu também tenho que estar fazendo a minha parte. Porque se as pessoas não confiarem em mim,
ninguém vai me ajudar. E eu sou a primeira pessoa que tem que confiar em mim. Eu tenho que confiar nas minhas habilidades, eu tenho que saber o que é que eu sei fazer, o que é que eu sei fazer bem, e procurar, e pedir, e conversar, e participar, procurar saber o que é que as pessoas estão fazendo, que elas estão progredindo. Eu conheço várias pessoas que estão progredindo e eu chego com elas e pergunto, e eu gosto de conversar, e eu gosto de levar, adquirir mais aquele conhecimento. Às vezes a pessoa vem, me fala alguma coisa, me dá uma ideia, sabe? É muito bom a gente ter essa interação com as pessoas que estão melhorando, que estão progredindo. A gente tem que se juntar, tem que se unir com essas pessoas. Porque quando nós queremos melhorar de vida, algumas pessoas que estão próximas a nós, elas não vão ter esse mesmo objetivo. E aí vai tornar mais difícil a nossa vida. Então, se nós nos aproximarmos mais de pessoas que já têm aquela mentalidade de prosperidade, que já têm aquela vontade, aquele desejo de vencer, de melhorar, de progredir, é muito mais fácil. Torna o nosso caminho muito mais fácil. Um caminho muito mais fácil de trilhar. A gente tem que se unir com as pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente. E cuidar de todas as áreas da nossa vida com equilíbrio. Não adianta a gente cuidar só da saúde, ficar 2, 3 horas na academia, malhando, e esquecer de procurar produzir a nossa riqueza, de procurar produzir a nossa prosperidade, de deixar de cuidar dos nossos relacionamentos, deixar de cuidar da nossa família, deixar de cuidar da nossa alimentação, deixar de cuidar da nossa casa. Então, não podemos cometer esse equívoco de cuidar só de uma área da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida como um todo e prestar atenção nas nossas crenças, que são as nossas crenças que podem estar travando, dificultando a nossa vida. São as nossas crenças que vão... elas servem como se elas fossem assim, uma âncora. Elas ficam nos puxando para baixo. A gente quer melhorar, quer progredir, mas as nossas crenças não permitem. E a gente fica assim, sem entender o que está acontecendo. É porque a gente não para olhar para nós mesmos. A gente fica olhando ao nosso redor. A gente vê que um colega tá progredindo, um colega já está numa função gratificada, um colega já conseguiu subir de cargo na empresa e a gente não. Aí a gente fica observando. Mas a gente não para pensar o que é que nós estamos fazendo realmente. Analisar realmente a nossa postura. Porque às vezes, com a nossa postura, nós não estamos transmitindo confiança para as pessoas. As pessoas não se sentem seguras de colocar a gente em um cargo de mais responsabilidades. Elas não se sentem seguras de dar para a gente um cargo que seja mais importante. E às vezes a nossa postura, quando a gente age de uma forma assim, a gente não age de uma forma proativa, as pessoas elas não se sentem confiante, segura o suficiente para nos dar um cargo de mais relevância dentro de uma empresa. É por isso que muitas vezes o
o empregado consegue subir e o outro não consegue. É a questão da mentalidade. É a questão da mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, aquilo que está dentro da nossa cabeça. Quando muda, muda a nossa vida fora. Quando nós conseguimos nos livrar das nossas crenças limitantes, das nossas crenças que dificultam a nossa prosperidade, quando a gente consegue identificar quais são essas crenças, o que você pensa com relação a dinheiro? Você gosta? O que você sente quando você está perto de uma pessoa bem-sucedida? O que você sente? Você procura aprender com essa pessoa? Ou você sente inveja? Você tem que perceber quais são os seus sentimentos com relação às pessoas bem-sucedidas. Você tem que perceber quais são os seus sentimentos com relação ao dinheiro, que é para você dizer, eu acho que eu tenho uma crença limitante com relação ao dinheiro, porque eu acho que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro traz felicidade sim. Dinheiro traz muita felicidade. O dinheiro, por si só, ele não traz felicidade. Ele ajuda a gente a ter uma vida mais confortável e mais abundante. Porque, veja bem, se você não pode pagar uma faculdade para o seu filho porque você não tem dinheiro, você vai se sentir feliz? Com certeza não. Agora, se você tem o dinheiro e o seu filho precisa fazer uma faculdade, você paga, você vai se sentir realizado por estar proporcionando aquela condição para os seus filhos. Você quer fazer uma viagem, você vê todo mundo viajando e você não consegue, você fica frustrado. Poxa, eu trabalho, mas o meu dinheiro não dá nem para eu fazer um passeio. Eu vejo todo mundo fazendo. E aí, o que a pessoa pensa? A pessoa que está com a mentalidade dela voltada para pequenez, ela vai dizer assim, vou fazer um empréstimo no banco. Aí vai se endividar. Aí vai procurar mais um problema para a vida dela. Nós não temos que procurar problema, nós temos que procurar soluções. Mas para a gente ter a solução para os desafios que aparecem na vida da gente, nós temos que estar presentes na nossa vida, sabendo o que realmente nós queremos, onde nós queremos chegar e o que é que nós temos que fazer para chegar até lá, até o nosso objetivo, conseguir os nossos melhores resultados. E por hoje era isso que eu queria colocar na sua cabeça para você começar a pensar no que é que você está fazendo da sua vida. O que é que você pode fazer hoje para mudar a sua vida amanhã? Para que amanhã a sua vida já seja um pouquinho melhor. Para depois ela se tornar bem melhor. Para daqui a um mês ela estar bem melhor. Para daqui a um ano você já ser uma outra pessoa. O que é que você pode fazer hoje? Você quer emagrecer? Comece a caminhar hoje. Você quer enriquecer? Comece hoje. Vá, faça pesquisa, converse com alguém que você conhece, que está prosperando, que está enriquecendo. Converse para saber com essa pessoa, para ver se ela lhe dá alguma ideia, alguma luz. As pessoas que estão prosperando, elas gostam de conversar sobre riqueza. Elas gostam, elas sentem satisfação, elas se sentem bem. E veja o que é que você sente com relação a dinheiro. Você se sente bem com relação a dinheiro? Você gosta de dinheiro realmente? Porque é diferente você gostar de você querer. Eu quero ter dinheiro. Mas será que você realmente está preparada para ter dinheiro? Você está com a mentalidade certa? Porque quando o dinheiro vem, se você não tiver a mentalidade certa, ele vem e vai. Ele só apenas passa pela sua vida.
Mas quando você tem a mentalidade certa, você sabe investir, você sabe que você não pode gastar mais do que você ganha, você sabe que os investimentos têm que ir mudando com relação ao tempo. Isso é uma mentalidade de riqueza. Isso é uma mentalidade de uma pessoa que está realmente empenhada em gerar riqueza, em gerar uma vida mais confortável para ela e para os seus. E nós vamos encerrar hoje por aqui. Reveja essa aula. Essa aula é muito importante para você se conhecer, para você saber o que você quer com relação ao dinheiro. E tenha na sua mente que a questão do merecimento é muito importante. Você se acha merecedor de coisa boa, mas não é pegar e se olhar no espelho e ficar, eu mereço coisa boa, eu me amo. Não é isso. É uma questão de mudança realmente de mentalidade. Fazer uma mentalidade voltada realmente para a abundância, para a riqueza, para tudo que é bom na vida da gente. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E um grande beijo no coração de todos. Até o nosso próximo encontro.